Amados irmãos e irmãs, boas-vindas ao meu canal Bom Antes de Fé e Razão. Me chamo Gabriel. Hoje iremos refletir sobre um dos temas que pode ser benéfico para alguns, um castigo para outros. Ser inteligente seria um dom ou seria uma armadilha? Até porque desde os mitos gregos até os dilemas modernos, a sabedoria ela foi tanto um fardo quanto uma luz. Então, hoje nós iremos mergulhar nessa questão com a razão e com a fé, como bússolas, nesse caso, unindo os dois lados para discutir sobre esse tema. Na mitologia grega, Prometeu foi punido por roubar fogo dos deuses para dar aos homens. Já na Bíblia, a Torre de Babel simboliza o orgulho humano, daquela questão que o orgulho humano foi castigado pela confusão nas línguas. E a mensagem é clara: o conhecimento sem humildade leva à ruína. Mas será que a inteligência em si é o problema? Ou o coração que usa? Santo Tomás de Aquino, ele dizia que a inteligência é uma participação da luz divina. Mas São Paulo nos alerta que o conhecimento incha, só o amor edifica. Então eis um paradoxo. Nesse caso, o conhecimento pode nos aproximar de Deus, ou nos fazer crer que nós somos deuses. Nietzsche, por exemplo, um grande gênio que declarou a morte de Deus, ele morreu louco. Alan Turing, o pai da computação, ele foi perseguido pela sua homossexualidade. Ou seja, a história está cheia, muito cheia de mentes brilhantes que sofreram por vir além do seu tempo. Então será que a inteligência traz felicidade? Ou a sociedade, ou é a sociedade que não sabe receber os seus profetas? Santo Agostinho, antes de se converter, ele usou sua genialidade para justificar seus vícios. Mas só encontrou a paz quando disse a Deus: fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Então a inteligência, ser a bússola da virtude, é como um navio, ser um leme. Então para Aristóteles, a sabedoria prática é mais valiosa que o mero conhecimento. Chesterton brincava que o louco não é quem perdeu a razão, mas quem perdeu tudo, menos a razão. E o Papa Bento XVI lembrava que a fé é amiga da inteligência, mas a razão sem amor vira uma tirania. Então assim, imagina o cientista que descobre a cura do câncer, um filósofo que ensina a viver com propósito. A inteligência, como servidora da verdade e de caridade, é um dom sagrado. Mas, quando ele vira o instrumento de egoísmo, vira o pecado de Lúcifer. Quando Lúcifer disse no livro de Isaías 14, serei como o Altíssimo. Mas assim, em relação à inteligência, se podemos ser felizes, a resposta é sim. Mas com duas posições. Primeiro, nós temos que lembrar que a inteligência é o meio, e não o fim. E segundo, São Boaventura dizia que o conhecimento deve nos levar ao amor. Então, se seu saber não faz mais humilde, mais compassível, mais próximo de Deus e dos irmãos, então algo está muito errado no seu caso. Então aquela questão, e você? Você já sentiu peso e alegria de entender as coisas profundas? Comente abaixo, se você se sente assim. Se esse vídeo te fez refletir nesse caso, tem aquela questão. Disse que o conhecimento é poder, mas a história sussurra outra verdade. Até porque conhecer muitas vezes é condenar-se à incompreensão. Schopenhauer, ao esculpir sua filosofia do pessimismo, ele escreveu que quanto mais inteligente um homem é, mais solidão ele encontra. Søren Kierkegaard, que ele é o pai do existencialismo, ele agonizava em seu diário, dizendo que minha dor é esta, compreender demais. Søren Kierkegaard falava que a dor dele era compreender demais. Ou seja, não é um acidente, entende? A inteligência, quando radicalizada, ela erra como um abismo entre o sábio e o mundo. Assim, por quê? Por que o conhecimento desvela contradições que a maioria ignora por conveniência? Até porque, quanto o homem comum repousa nas ilusões consoladoras, o amor romântico, aquele progresso linear, a moral simplista, o intelecto aguçado vê o caos por trás da ordem. E a ambiguidade atrás do dogma, por trás do dogma. E essa visão é muito intolerado
para os que preferem a penumbra. Há uma linha tênue entre o gênio e o delirante. Van Gogh, ele cortou a própria orelha, por exemplo. Turing mordeu uma maçã cianetada. Então, o que os une? A capacidade de habitar um mundo que lhes parecia pequeno demais. A inteligência extrema é uma forma de exílio, não geográfico, mas ele é metafísico. Eclesiastes falava que aumenta o conhecimento, aumenta a dor. Que aumenta o conhecimento, aumenta a dor. Então aquela questão, até o próprio Cristo, o Logos encarnado, ele foi abandonado por seus discípulos num momento crítico. Porque a verdade, quando não mediada por misericórdia, ela fere. E os sábios, que não aprenderam a traduzir esse conhecimento em linguagem humana, acabam crucificados pela própria lucidez. Mas há uma sabedoria que não nos isola em tudo isso. E começa pelo temor de Deus. Por quê? Porque humilha a arrogância do intelecto. Santo Tomás de Aquino mesmo, pouco antes de morrer, chamou suas obras de palha diante da visão beatífica. Entende? Pascal, um grande matemático que abraçou o mistério, escreveu que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Talvez um antídoto. A inteligência deve ser reserva. Quer dizer, eis um antídoto. A inteligência deve ser serva, não deve ser tirania. Então observa os verdadeiros sábios, como Madre Teresa, que ela não discursava sobre teodiceia, mas ela amava os pobres. São Francisco, ele não debatia metafísica, ele cantava para os pássaros. E Dostoiévski, após a experiência do pelotão de fuzilamento, ele escreveu que o amor salvará o mundo. Esses não isolados. Aquela questão, esses não foram isolados, porque a sua inteligência estava batizada, transformada em compaixão. Foi batizada e transformada em compaixão. Então aquela questão, se você se sente só por pensar demais, essa é a minha provocação. Sua solidão é um chamado, não para diminuir seu intelecto, mas para transfigurá-lo. Como? Primeiramente, teve que começar pela humildade. Sócrates dizia que sabia que nada sabia. E pela arte, ou seja, escreva, pinte, cante e tende, porque a beleza é a linguagem que une os incompreendidos. E por último, pelo amor. São João da Cruz já nos dizia que no fim da vida seremos julgados pelo amor. Seremos julgados pelo amor. Então, no fim, na pergunta, por que os inteligentes sofrem? Mas, tem aquela questão. Invertendo a pergunta. Como usar seu sofrimento para redimir os outros? Porque a sabedoria que não serve não é sabedoria, sim uma vaidade. Então, amados irmãos, vamos encerrar com a oração? Feche seus olhos, vamos rezar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Deus abençoe. Paz e bem.